Louvado seja o nome do Senhor, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Estando hoje no decorrer do dia, estive conversando com um amigo no local do seu trabalho. E ali nos deparamos, começamos a conversar a respeito das coisas concernente às atividades do trono do Deus Altíssimo. Então, em meio a essa conversa, nós viemos a parar para tirar uma reflexão. Muitos homens de Deus têm encontrado comigo na rua, têm encontrado com ele, mas eles só dizem uma expressão. A todo momento nós cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe. Mas quando nos deparamos em cumprimentar os irmãos, ô meu querido, a paz do Senhor, varão, só vitória. Ô meu querido, só vitória. Ô irmão, como é que você tá? Só vitória. Ô varão, como é que tá? Só vitória. Eu te faço uma pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim e para o rapaz hoje. Será que o Deus que ele serve é diferente do Deus que eu sirvo? Porque o Deus que eu sirvo me diz que para mim obter a vitória, eu tenho que passar por luta. Luta ao qual ele me coloca todos os dias quando eu coloco a planta dos meus pés ao solo, quando eu levanto da minha cama. Porque eu tenho certeza que para mim obter a vitória, eu preciso passar por esta luta. Porque não existe vitória sem batalha. Não existe batalha sem tormenta. Não existe vitória sem você obter o seu foco. Como que você vai obter a vitória sem você passar por uma luta? Como que você vai passar? Como que você vai obter uma vitória sem com que ninguém venha perder para você ser vencedor? E nós cremos que quem tem que perder todas as vezes é o inimigo. É o inimigo de nossas almas. Então eu me deparei e falei assim, meu irmão, será que o Deus que ele serve é um Deus que eu desconheço? Será que ele serve um Deus o qual eu ainda não fui apresentado? Porque um Deus que só lhe dará a vitória, esse Deus deve ser um Deus melhor do que o meu. E eu conversando com o irmão, falei assim, mas não existe, porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus verdadeiro. Antes de eu me converter ao Evangelho, eu já sabia que o Evangelho não era uma coisa fácil, porque se eu soubesse que era uma coisa só de vitória, eu ficaria ali no banho-maria, esperando a vitória chegar até a mim. Mas quando eu me coloquei na brecha para começar a caminhar, eu percebi que verdadeiramente, para mim alcançar a vitória, eu teria que passar por uma aprovação, por um momento de tribulação, por um momento de peleja, de perseguição, talvez até mesmo dentro da nossa casa, o qual nós não esperamos. Mas para mim obter a vitória, eu tenho que passar por este momento. Eu não posso mudar o curso da história que Deus preparou para mim. Então, queridos, por este motivo, nós ficamos ali conversando e algo de Deus veio a fluir. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 14 em diante, diz assim, então disse ele, que há de se fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, seu marido é velho, por isso ele a chama, manda chamar, chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele diz, a este tempo determinado, tu, segundo o tempo de Deus, abraçarás o filho. E disse ela, não minta para a tua serva, homem de Deus. E diz aqui, aconteceu, e concebeu a mulher, e deu à luz a um filho. Nós conhecemos essa história. É uma história o qual ela vem a nos relatar a respeito de uma mulher que vivia na cidade de Sunem, uma mulher que tinha uma posse muito grande. Diz a Bíblia que ela era uma mulher de muito valor, de uma importância grandiosa. E vendo esta mulher todos os dias passar de frente à sua casa, um homem de Deus, que iria fazendo a obra, iria caminhando, iria profetizando, e ela vinha a observar. Chegou um momento que ela convidou este homem para entrar em sua residência para comer pão junto ela e o seu esposo. E junto com eles veio o aprendiz de profeta que acompanhava Eliseu, que o nome dele era chamado Geazi. E chegou um momento que esta mulher, conversando com o seu esposo, falou, vamos fazer um quarto aqui para que todas as vezes que esse homem de Deus vier abençoar a nossa terra, ele possa se repousar em nossa casa. Então passou-se o tempo, Eliseu descansou na casa daquela mulher, chegou o tempo dele retornar para a peleja, para seguir a caminhada. E ele chamando a mulher disse, mulher, sou muito grato por tudo que tens feito por mim. Agora o que eu posso fazer por ti? Então entrou o seu servo Geazi na frente e chamando o profeta Eliseu disse, olha Eliseu, ela não tem filho, ela disse que tem tudo. Tem um povo, tem um marido, mas o povo não pode lhe dar um filho, o seu marido não pode lhe dar um filho. Então o profeta Eliseu profetizou,
Olha, mulher, no tempo determinado, no tempo de Deus, tu abraçarás o filho. E ela disse, não mintas para mim. O que ela quis dizer com esse não minta? Diga para mim a verdade, porque eu não vou receber uma vitória sem antes passar por luta, sem antes passar por uma peleja. Como uma mulher poderia receber um filho sem antes ela conhecer o que estaria por vir no seu caminho? As dores da gestação. Como que ela poderia obter um filho sem antes ela passar pela ansiedade de estar ali naquele momento da espera de um filho? Simplesmente o homem chega e profetiza a mando de outro, porque outro chegou e falou para ele, olha, é isso. E aquilo ali surgiu, teve uma consequência enorme na vida de Eliseu. Chegou um tempo que aquele menino já estava grande e estava ele ali observando seu pai trabalhando no campo, e aquele jovem foi correndo de encontro ao pai. Diz a Bíblia que aquele jovem foi acometido de uma enorme dor de cabeça, ele caiu ali no meio do campo e veio a óbito. Pegaram o menino no colo, foram depositados aos pés de Sunamita, e Sunamita disse, vai tudo bem. Vai tudo bem porque eu vou atrás daquele que pode resolver o meu problema. Porque eu não pedi nada. Ele profetizou, então agora ele vai ter que se entender com o Deus dele, que era o Deus que tudo pode. Então, querido, quando Deus determina algo para a minha vida, para a sua vida, não se engane de maneira nenhuma. Porque toda a vitória ela vem acompanhada de uma luta, de uma peleja. Que você não seja enganado, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas em meio a essa situação, eu quero lhes alertar para algo. Conversando com este irmão ali foi algo abençoador para o meu dia de hoje. Este dia abençoado, dia 30 de agosto de 2017, estava ali na loja da Canaã, conversando com meu amigo, amado irmão Jorginho, por volta de 1h da tarde. Eu pude tirar essa experiência e começamos a prosear. Entramos no assunto de peleja, no assunto de só vitória, no assunto de conduta, ética, moral, comportamento de testemunho vivo. E ele me relatou algo sobre oração. Ele me relatou que havia uma mulher que ele ouviu falar, que esta mulher, ela tinha um marido, era uma mulher que era dizimista da igreja, era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que tinha uma situação financeira favorável a ela e favorável à igreja e ao pastor. Mas chegou um certo dia que o seu marido ele veio a ser acometido por uma enfermidade chamada câncer. E diz aquela mulher que quando chegou no hospital, o médico disse para ela, olha mulher, já não tem mais jeito, o seu esposo ele está cometido por uma enfermidade. E ela falou para o médico, eu vou entrar em oração, porque este câncer não é maior que o meu Deus. E diz no intuito da nossa palestra, da nossa conversa, que a mulher foi correndo para a tua casa e começou a orar. Ela tinha um filho e ela falou, meu filho, feche a porta, não permita com que ninguém venha me incomodar, porque eu vou vencer este câncer na oração. E diz que ela dobrava o seu joelho por volta de 2 horas e começava a gritar, Senhor Deus, eu sou dizimista fiel na tua casa, sou uma mulher que cumpro os estatutos no deleite da sua casa de oração. Estou ali dizimando todos os dias, eu oro ao Senhor e eu não aceito esta doença. E por meio daquela oração, bateu-lhe na porta. Era um mendigo. E o menino gritou, mãe, está te chamando. Quem é? É um moço aqui, mendigo, pedindo esmola. Manda embora, porque eu não posso ser incomodada. Eu estou em oração para vencer o câncer. E aquele jovem fechou a porta e foi embora. No dia seguinte, a dona dobrou o joelho no mesmo dia, no mesmo horário, às 2 horas, e bateu-lhe na porta. Mãe, tem um mendigo aqui, mãe, pedindo água. Ontem ele pediu comida, hoje ele pede água. Ah, manda ele embora que eu já conheço ele. Não tem nada para ele não, estou em oração. Esse Deus que eu sirvo, e ela orando, Senhor Deus, eu sou dizimista fiel, cura o meu esposo, eu não aceito essa enfermidade. E no dia seguinte, no terceiro dia, ela dobrou seu joelho às 14 horas novamente e bateu-lhe na porta. Quem é? É aquele mendigo de novo, mãe, hoje ele está pedindo uma roupa para ele vestir. Manda ele embora. E aquele jovem mandou aquele mendigo embora. No dia seguinte, aquela mulher foi para a oração. Ela não conseguiu ir para a casa do Senhor, porque ela estava acometida com um pouquinho de dor de cabeça, ela estava impossibilitada. E Deus tocou no coração do pastor dela lá na igreja de enviar um membro para buscá-la de carro, de veículo,
porque ela já não estava conseguindo ir, e ela entrou no carro que fora ali mandada pelo seu pastor e foi para a igreja. Chegando na igreja, ela entrou, porque todos já a conheciam, porque eu quero crer que era a mulher melhor de situação, que dizimava mais alto, e que ela teria total poder de colocar Deus na parede. Senhor, se o Senhor não curar a enfermidade do meu marido, eu paro de dizimar. Se o Senhor não curar a enfermidade do meu marido, eu paro de dobrar meu joelho para orar. Qual é a diferença da oração dela? A oração dela era diferente das outras. E diz nesse conto, nessa história que nós presenciamos hoje, eu e o meu amigo, nós conversamos, e ele me relatou desta maneira, que a mulher chegou, foi caminhando para a frente do altar, chegou na frente do altar, ela se lançou, colocou o seu rosto em terra e começou a orar: Senhor, eu dizimo na tua casa, eu sou aquela que trago mais benevolência para os servos daqui, eu ajudo, eu coopero, e não aceito com que o Senhor venha trazer esta enfermidade para o meu esposo. Cura ele, transforma ele. E diz que se levantou uma irmãzinha humilde lá do ciclo de oração e veio caminhando perante aquela mulher. E quando ela colocou a mão na mulher, disse: olha, mulher, tu és mentirosa. Tu diz que é minha serva, tu diz que me ama, tu diz que me dizima, mas tu não me recebeste na tua casa. Estive, porventura, no mesmo dia 3 vezes na tua casa. No primeiro dia te pedi de comer e tu me fechaste a porta. No segundo te pediste de beber e tu me fechaste a porta. No terceiro eu te pedi de vestir e tu me fechaste a porta. Por acaso não sou um Deus que curo? Por acaso não sou um Deus que alimento, que dou água aos sedentos, que não visto aqueles que estão despidos? E tu me fechaste a porta. E quando aquela jovem, aquela mulher do ciclo de oração estava profetizando, o pastor que recebia aquele dízimo alto, que não queria com que esta ovelha fosse ferida, se levantou e repreendeu a que estava profetizando. E a mulher que estava no chão automaticamente se levantou: não, pastor, eu sei que é Deus que está falando comigo. E ela disse: a partir de agora, Senhor, eu reconheço que és tu e vou modificar a minha oração. Se tu quiseres curar o meu esposo, que seja feita a tua vontade, porque tu és Deus. Mas se tu não quiseres o curar, que seja feita a tua vontade, porque tu és Deus. Queridos, compreende agora a mensagem, o foco a situação que Deus me colocou hoje para entender o contexto que Ele tem para a minha vida? Deus diz para mim e diz para você também que não existe vitória sem luta, não existe vitória sem peleja, não existe vitória sem a oração correta. Não coloque Deus na parede pensando que Deus ele é um brinquedo, não coloque Deus na parede pensando que Deus ele vai acatar aquilo que você tem dizimado na obra. Porventura você dizima e Deus está querendo que você troque o seu dízimo por bênção? Deus está querendo que você seja santo. Deus está querendo que você coloque a tua vida no altar. Deus está querendo que o seu testemunho venha edificar vidas. Deus está querendo com que uma simples conversa, mediante um dia de trabalho, venha fluir efeitos. Porque diz a Bíblia, muitos estão apegados neste versículo, no Salmo 91, que diz aonde a peste que roda em meio à multidão, mas muitos esquecem da mortandade que assola o meio-dia. Porque esta mortandade que assola ao meio-dia, ninguém quer dobrar o joelho no horário do almoço de trabalho ao meio-dia para orar, para mandar repreender esta assolação. Ninguém quer pensar que a mortandade ela vem durante o dia, só durante a noite, porque a noite é uma escuridão, mas esse salmo ele nos dá a menção que existe esta mortandade que assola ao meio-dia. Talvez o teu filho está trabalhando ao meio-dia, ele tem um acidente de trabalho e é ceifada a vida dele porque você não orou para com que esta assolação do meio-dia fosse afastada. Você só quer reter as coisas de Deus, as vitórias de Deus. Então, queridos, a partir de hoje, eu coloco em meu coração que quando eu for dar a paz do Senhor, que eu responda com a mesma paz, porque se eu não obter a paz de volta, a Bíblia diz que a paz volta para mim. Meu irmão, a paz do Senhor, glória à paz de Cristo. Mas essa mania de só vitória, essa mania de querer colocar Deus na parede para obter Deus cura, Deus sara, Deus liberta. Deus cura, Deus sara, Deus liberta. Mas é no tempo dele, é no momento dele, é na hora dele. Não é porque você está dizimando, não é porque você está à frente de um trabalho na igreja, não é porque você se consagrou ontem, está com um trabalho na igreja, está querendo ser melhor do que o outro. Não é isso que vai te colocar,
que vai fazer você colocar Deus na parede e a sua oração vai ser recebida. Não é esse que vai fazer você receber as benevolências de Deus, não. Lembre-se daquele que está caído, estenda as mãos para ele, visita ele, vá no hospital, visita. Para você reconhecer uma verdadeira obra de Deus, você tem que se lançar, mergulhe, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Por um momento da minha vida, eu fiquei esperando a resposta de muitos, e ela não veio, não parei de caminhar. A luta veio sobre a minha vida, me entristeci outras pessoas, mas Deus, Ele está fazendo com que dia após dia a vitória venha estar batendo na minha porta, até porque, queridos, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me alcançará. Eu não preciso estar em igreja de fulano, porque lá tem um profeta. Eu não preciso ir na igreja de ciclano, porque lá vai ter uma missionária. Eu não preciso ir na igreja de Bertano, do pastor Manel, do pastor José, do pastor Joaquim, porque cada dia vai vir um profeta diferente, não. Deus envia na sua casa. A bênção irá atrás de você. Se você estiver cumprindo os mandamentos e estatutos do reino de Deus e do Pai. Queridos, eu te digo algo que hoje me foi refletido por experiência própria. Indo eu caminhando, me deparei com um irmão trabalhando. O irmão disse para mim, olha, eu não sou batizado, eu comecei a minha caminhada agora, tenho recebido convites para ir pregar em igreja tal, para ir deixar uma palavra em igreja tal, mas eu digo, espere que eu vou perguntar ao meu pastor se ele me autoriza, porque eu não tenho conhecimento. Eu sei que Deus me usa, mas eu não tenho conhecimento. E ele disse que a maior satisfação é ele ir debaixo da bênção do pastor. Existem muitos que estão saindo para pregoar a palavra, existem muitos que estão indo em rádios, existem muitos que estão indo em igrejinhas aqui, igrejinhas ali, mas que o vosso pastor não sabe do que está acontecendo. Se porventura você abrir a sua boca e pregoar heresia, não será a sua vida que vai ser apontada, vai ser a vida do seu pastor e da vossa igreja. Porque vão lhe perguntar, porventura o pastor desse homem não tem lhe dado o ensinamento, mas o pastor dele nem sabe que ele estará ali. Então como você pode liderar se você não tem responsabilidade para o anjo que está sobre a tua cabeça? Como você pode dizer que só recebe vitória se você não tem cumplicidade com aquele que ora pela tua vida? Como você diz que é um líder, como você diz que é um ministro de louvor, se você não se consagra, se você não tem a sua vida no altar, se você está em fornicação com a sua namorada, se você estar ali um dia parado na porta de um bar, outro dia parado na espreita de uma boate, um dia você está ouvindo música do mundo, outro dia você está ali fazendo concupiscência com coisas que não agradam ao Senhor, e você ainda diz que é um ministro, você ainda diz que é um diácono, você ainda diz que é algo na casa do Senhor, toma vergonha na sua cara e coloca a sua vida no altar, porque Deus, Ele não é Deus de mentira. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, querido, coloca a sua vida no altar, porque Deus, Ele hoje me deu uma experiência de vida. Ele está falando comigo. Mas através da minha vida Ele vai falar com você. Por isso, amados, por isso, queridos, Paulo uma certa vez ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Por que você não pode me imitar? Pode sim, se eu estiver com a minha vida aliançada na presença de Deus. Se eu for um imitador de Cristo, tu podes me imitar. Mas se eu for um imitador do mundo, se eu for um imitador de falsos deuses, se eu for um imitador do homem, daquele que canta para trazer atrás dele uma multidão de adoradores do homem, sai fora. Mas a melhor parte desta conversa hoje foi que eu pude tirar para a minha vida. Não existe vitória sem luta. Não existe oração de colocação do nosso Deus na parede que venha obter a resposta de cura imediata no seu tempo. Sendo você dizimista, sendo você não dizimista, sendo você um homem fiel, sendo você um homem não fiel, Deus, Ele responde no tempo dele, na hora dele, porque Ele é Deus, Ele faz, Ele desfaz, e não será você que vai mudar o nosso Deus, porque Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele é um Deus, operou na vida da sunamita, portanto, depois, queridos, Eliseu, ele foi, entrou no quarto onde estava o menino, ele deitou o
corpo dele sobre o corpo do menino. Ali ele começou a soprar, começou a clamar: Senhor, tu, Senhor, me deste o dom da profetização. Eu profetizei, fui, Senhor, ludibriado pelas palavras do meu servo. Ele colocou no meu coração que eu podia profetizar, e profetizei, mas foi no teu nome. E o Senhor cumpriste com a palavra que dera sobre a minha vida. Agora, Senhor, eu rogo a ti, Pai, não me permita passar esta vergonha. Devolva o fôlego de vida para este jovem. Deus soprou o fôlego de vida. Aquele jovem saltitou de alegria e Eliseu teve uma experiência. Jamais diga que a pessoa vai ter vitória sem antes ela conhecer o caminho da dor, o caminho da perda, o caminho o caminho que tem que ser traçado até ele chegar à vitória. Que Deus, queridos, nesta noite, porque já são noite, estava entrando no período de oração e achei melhor por minha parte, porque eu tenho certeza que isso vai abençoar a tua vida. Uma experiência de hoje marcante, viva, eficaz para mim e para você. Mas preste bem atenção. Eu, como homem, estou passando por um momento de disciplina. Estou passando por um momento de disciplina na minha igreja, o qual o meu pastor está ciente, o qual eu me coloco na brecha para esclarecer o que for esclarecido, porque não tenho nada a temer. Minha vida é um livro aberto, porque por onde eu passo, eu tenho o prazer de gritar a paz de Cristo, meus amados irmãos. Eu não sou aquele que grita: ô varão, só vitória, ô varão, a vitória está chegando, ô varão. Irmãos, trabalhe em cima da verdade de Deus. Para cada dia de tua vida, o teu Deus te dará nas tuas mãos o que for seu. Então, amados, ouça, medite, ore, para com que Deus faça a vontade dele e não a sua. Para todo sempre, amados. Quero orar rapidamente antes de encerrar. Que Deus nos abençoe a minha vida, Deus visite nesta hora o amado amigo, meu irmão Jorginho da Canaã, que Deus derrame sobre ele a vida, a experiência, que ele possa adquirir do Senhor, que ele continue sendo esse homem, que antes dele ir para um lugar, para outro, ele sempre tenha essa consciência de pedir permissão para o vosso pastor, que é o líder espiritual sobre a tua vida. Que Deus assim vos abençoe. Senhor Deus e eterno Pai, na Xarabalabassúria, Tu és aquele Deus querido que trouxe à memória, Senhor, estas palavras mediante a vivência, essa experiência do dia de hoje. Que tudo o Senhor possa fazer sobre a minha vida, sobre a vida daquele irmão, Pai. E que este vídeo, Deus querido, venha abençoar vidas na Xarabassúria. Que venha ser derramado e quebrantar o coração, Deus, daquele que tenta te colocar contra a parede, daquele que pensa, Deus, que o teu evangelho é um evangelho de caminhada de sua vitória. Repreenda, Deus querido, toda a manifestação, Senhor, contrária que o inimigo tenta ludibriar os seus filhos. Que eles hoje, Deus, possam, Senhor, estar adquirindo uma memória sã, uma memória santa, e reconhecer e saber que só existe um Deus que tudo pode. Que não é um Deus de barro, não é um Deus de prata, não é um Deus de ouro, mas é um Deus verdadeiro, o El Shaddai, o Elohim, que transforma, que cura, que liberta e que devolve a vida no momento certo. Senhor, para todo sempre podemos reconhecer a sua supremacia acima de todas as coisas, e que esta paz seja derramada sobre nossas vidas, alcançando a mediação de entrarmos, Senhor, na mansão celestial, que é a tua morada no Altíssimo. Senhor, abençoa a vida do meu pastor, abençoa a vida da minha família, abençoa a vida dos meus filhos. Derrama, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Hoje, Deus, eu pude perceber que o Senhor abre as portas aonde o homem fechou. E as portas que o Senhor abre, ninguém fecha, só o Senhor. Foi aberta hoje uma porta, e hei de contar para vocês como Deus trabalhou neste dia de hoje, porque Deus é fiel. Queridos, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, seja feito a vontade do Pai. Que a sua vida seja abençoada. Que o seu dia seja abençoado. Que a sua noite seja abençoada. A tua família seja abençoada. Que toda enfermidade que estás alojada seja curada pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor, pela vontade do Pai e não pela sua vontade. Porque o homem é enganoso, mas Deus é fiel. Para todo sempre, em nome de Jesus.